sinceramente, pela vida de todos aqueles irmãos e irmãs que têm confiado no trabalho desta igreja e têm contribuído. E um dia nós vamos deixar uma oportunidade para que as pessoas testemunhem do que tem acontecido em sua vida, esses irmãos e irmãs que têm sido fiéis ao Senhor. Então eu queria agradecer ao Senhor, Deus e Pai Celeste, Tu que és o dono de todas as coisas, o nosso Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, ela Te pertence, Senhor. Pai querido, obrigado pelos Teus cuidados sobre nós. Obrigado pelos Teus cuidados sobre o abrigo que nós temos, sobre a roupa que vestimos, sobre o alimento que nós temos, Senhor Deus, diariamente, pela saúde que desfrutamos. Muito obrigado, Senhor. Nesta hora, Pai querido, nós também queremos Te agradecer pelos irmãos e irmãs que têm sido fiéis, Senhor Deus, e têm contribuído para o ministério que envolve esta igreja, Senhor Deus, que vai além do nosso país. Senhor Deus, abençoe, continue abençoando essas vidas, Senhor, e que nós tenhamos o necessário, que não precisemos pedir, Senhor Deus, mas que só possamos viver em forma de agradecimento a Ti. Muito obrigado. E, Senhor Deus, que esta igreja tenha muita sabedoria em administrar isto que Te pertence, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Para adorar-te, sim, Teu amor quebranta meu coração. Não há forma de resistir. Me lanço ante o Teu trono, e é assim que eu sou feliz. Para adorar-te, sim, Teu amor quebranta meu coração. E quando venho a Ti, Senhor, não há forma de resistir. Me lanço ante o Teu trono, e é assim que eu sou feliz. Sim, Teu amor quebranta meu coração.
Amém, você pode se assentar. Deus possa abençoar a sua vida. Eu não sei se você percebeu, mas hoje nós estamos falando muito em coração. Muita repetição dessa palavra nessa noite. Isso tem um propósito, logicamente. Nós queremos falar um pouco sobre esse tema nesta noite, mas de uma maneira diferente. Normalmente a gente fala sobre coração mais voltado para relacionamentos de amor, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento de amor com Deus. Meu nome é João, para quem não me conhece, um dos pastores dessa igreja. Eu gostaria hoje de repartir uma palavra de Deus para a sua vida, algo que possa tocar o seu coração, alimentar o teu ser e te dar uma esperança nova, te dar, quem sabe, uma nova direção na sua vida. Nós estamos numa série de mensagens do livro de Hebreus. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. É um livro muito profundo, é um livro mais teológico, mas ele tem lições profundas e que muitos de nós temos aprendido sobre diversos temas. Há 2 semanas atrás o pastor Roosevelt falou sobre os anjos. Você se lembra que foi falado sobre os anjos? Nós falamos que os anjos são seres ministradores para aqueles que herdarão a salvação, para pessoas que são salvas por Jesus Cristo e estão nessa jornada eterna de salvação. Então, se uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus diz assim, eu sou cuidada pelos anjos, não é verdade. Por quê? Porque os anjos só abençoam pessoas que herdarão a salvação. Mas o pastor falou também no capítulo 1 de Hebreus que o Filho, ou seja, Jesus, ele é superior aos anjos. Então, Jesus é a revelação exata de Deus em carne humana aqui na terra, e ele é superior aos anjos, porque ele é Salvador, ele é Deus, ele está acima dos anjos. E hoje nós vamos continuar nessa série de mensagens. Eu gostaria que você prestasse atenção neste tema de hoje. Nós vamos basear esta palavra em 4 versículos apenas, 4 versículos. Nós vamos tentar ir a fundo naquilo que Deus está querendo falar com a gente, porque a Bíblia, nós lemos ela, mas ela está num contexto, e ela tem coisas bem profundas, e coisas que nós podemos aprender de Deus. Então, se você tem Bíblia, Hebreus capítulo 3, de 12 a 15. Se você não tem Bíblia, nós vamos passar aqui no slide, tá bom? Hebreus 3, 12 a 15. Talvez você já leu este texto, talvez você conhece essa palavra, e hoje nós vamos apenas relembrar algumas pessoas e também ensinar algumas pessoas sobre aquilo que Deus quer falar com a gente. Hebreus 3, 12 a 15 diz assim: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. Vamos orar? Nosso Deus, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações de maneira poderosa, intensa e profunda, Senhor. Nós queremos colocar e entregar os nossos corações à disposição do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, faz uma obra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é este: não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Certa vez, uma dona de casa foi no açougue e disse para o açougueiro: quanto está o quilo da carne de segunda? Ele disse: R$19,90. Ela disse: credo, que caro! O senhor não tem coração? Tenho, R$22,50. Então o açougueiro, ele estava mais preocupado em vender do que com sentimentos. Ele não estava interessado se era caro, se não era, se ia fazer bem ao outro ou não. Ele queria vender, ele tinha o seu preço, e ele não trabalhava com sentimentos.
E é interessante que nós temos um coração, cada um de nós aqui tem um coração muito mais do que o coração físico, onde às vezes o médico analisa, examina. Nós temos um coração, nós temos sentimentos, nós temos emoções, e Deus conhece aquilo que vai lá dentro. Rui Barbosa disse o seguinte: só é infeliz o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. Às vezes a nossa fé virou como um coração duro, um coração pesado, um coração fechado, um coração onde nada entra ou aquilo somente que nós permitimos entrar. Thomas Shadow disse o seguinte: as palavras podem ser falsas e artificiosas, o idioma natural do coração são os suspiros. Quem aqui um dia chegou em casa e não só por estar numa luta assim no trabalho ou com os desafios da vida, mas no seu coração você chegou em casa e você suspirou antes de dormir, você fez assim? Aquilo é muito mais do que apenas o cansaço físico. É muito mais do que isso, porque cansaço físico se resolve com sono, se resolve com descanso, e às vezes você dorme 8, 9 horas no final de semana, mas o seu coração ainda está suspirando. Nosso coração está suspirando. Joia Júnior disse o seguinte: nosso coração tem um trono e uma cruz. No nosso coração tem um trono e uma cruz. Quando estamos na cruz, o Senhor Jesus está no trono. Mas se quisermos sentar no trono, o Senhor é quem irá para a cruz. Jesus já venceu a cruz. Só que quando você senta no trono do seu coração e no trono da sua vida, Jesus volta para a cruz, sendo que ele já venceu a cruz. Quando o nosso coração se endurece e o nosso eu quer tomar o centro da vida, o que acontece? Nós estamos dizendo: Jesus, volta para a cruz. E tolamente nós tomamos o centro da nossa vida e do nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Albert Einstein, em 1948, disse o seguinte: o único verdadeiro problema de todos os tempos se encontra no coração do ser humano e nos seus pensamentos. É mais fácil modificar a composição do plutônio que o espírito mau de uma pessoa. Não é o poder explosivo de uma bomba que nos assusta, mas o poder malévolo do coração humano, sua força explosiva para o que é mal. O meu coração e o seu coração, eles são maus. Tu pensa que tu é bacana? Você é mau, você é ruim. O seu coração é ruim. O meu coração é ruim. Então não é, Albert Einstein está fazendo assim, não é a explosão do plutônio que me causa impacto. O que me causa impacto é o coração daquele que vai até aquela situação e faz aquela reação explosiva. Então a explosão maior não é do plutônio, a explosão maior é do coração. Então o nosso coração é complicado. Você já notou como nós somos pessoas complicadas? Eu sou complicado, você é complicado, nós somos muito complicados. Porque o nosso coração é ruim. O nosso coração é ruim, gente. É ruim demais. E nós precisamos pedir para Deus: Deus, amolece o meu coração. Amolece o meu coração. Eu vou fazer uma pesquisa aqui com você, eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Quem tem um coraçãozinho ruim e difícil, levanta a mão. Eu sou o primeiro aqui, quem mais? Gente, nós somos difíceis demais. Difíceis demais. Difíceis demais. Mas nós estamos lendo um texto que está numa carta chamada Hebreus. O que isso tem a ver? Tu pega um texto lá de não sei aonde, traz para cá, para os nossos dias, e fala sobre um livro chamado Hebreus, que a gente não entende direito algumas coisas. Eu quero te explicar. A carta de Hebreus, ela declara o caráter distinto de Jesus. Ele se situa antes da história, na história, acima da história, é o alvo da história e é o agente que produz a purificação dos pecados dos homens cometidos na história. Então em Hebreus, o autor, que nós não sabemos quem é, algumas pessoas dizem que é um homem chamado Apolo, mas é só especulação.
Diz que Jesus, ele está fora do nosso âmbito terreno, ele está antes, ele está na história, ele está depois, ele está acima, ele está em torno, ou seja, ele não está só no nosso tempo e na nossa forma de viver aqui, mas ele é o agente da história. Mas Hebreus fala também sobre o quanto é trágico ser indiferente para com a grande salvação que o Senhor proclamou. Hebreus está dizendo assim, olha, Deus em Jesus proclamou uma grande salvação e nós não podemos ser indiferentes a isso, a essa grande salvação, nós não podemos ser indiferentes. Mas aí agora nós lemos um texto que está no capítulo 3 de Hebreus, e o que isso significa? Quero explicar para você. O autor de Hebreus, ele está fazendo uma comparação, ele pega um filme da história do povo de Israel, e ele vai lá no Antigo Testamento, no Êxodo, e ele fala assim, Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Ele era o homem que conduzia o povo, mas ele diz assim, Cristo é maior do que Moisés, ele é muito maior do que Moisés, porque ele é o Salvador, ele está acima de todas as coisas. Moisés foi um grande líder, Moisés conduzia o povo, Moisés levou o povo de Deus até um certo ponto, mas Cristo pega adiante e leva o povo à eternidade. Então Cristo é muito superior a Moisés. E ele fala o seguinte, gente, assim como aquele povo tinha dificuldades com Moisés, nós temos dificuldades com Cristo também. Você sabia que você tem dificuldades com Cristo? Que é isso, João? Eu respeito Jesus, eu oro, eu sou um cara temente a Deus, mas eu quero dizer para você, você tem sérias dificuldades com Jesus. Por quê? Porque o teu coração é ruim, e o coração de Jesus é bom. Ele quer te conduzir, mas você tem sérias dificuldades na jornada com Jesus, por causa do teu coração, comparado ao coração de Deus. E eu e você, nós temos sérias dificuldades. Então, esse autor de Hebreus, ele faz uma alusão ao povo de Israel que saiu da escravidão no Egito, e tentou e provou a Deus durante 40 anos, mesmo tendo visto as obras do Senhor. Deus se indignou contra aquela geração, e a grande maioria dela, quase a totalidade daquelas pessoas, não entrou no descanso da terra prometida, que era Canaã. E eu sempre faço uma comparação para você entender isso. O Egito é o pecado, é a escravidão no pecado, certo? Quando Deus nos conduz numa jornada de libertação, Ele quer nos levar a Canaã, que é o céu para nós, a Canaã celestial. Então, durante a nossa jornada para o céu, a gente fala assim para Deus, Deus, eu prefiro voltar para cá. E Deus fala assim, não, continua na jornada. E nós, com o nosso coração ruim, a gente fala assim, eu prefiro ficar aqui. E aí a gente luta com o nosso coração ruim, com Deus, que tem um coração amável, doce, santo, poderoso. Então nós vivemos nessa luta com Deus, essa luta do nosso coração e do coração de Deus nessa jornada, do nosso Egito para Canaã, do pecado até a libertação e a salvação eterna. Nós vivemos nessa luta. Então eu queria que você entendesse essa ideia, não endureça o seu coração para Deus, não endureça o seu coração para Deus. Que atitudes nós devemos tomar para não endurecer o coração para Deus? Primeiro lugar, presta atenção. Avalie sempre a situação do seu coração em relação a Deus. Sempre. Avalie ele. Avalie ele. Sabe o que o texto começa no verso 12 dizendo? Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Aqui tem 5 palavras: coração perverso, incrédulo, desvio e Deus vivo. O que isso significa? Coração é o homem interior, o homem real, a alma, porção intelectual ou emocional do homem. O que é o perverso? É aquela alma que não se converte e é avassalada por tendências rebeldes e de desvio. E o que é uma pessoa incrédula? O que é um incrédulo? Incrédulo vem do grego apistia, que significa incredulidade, infidelidade. O incrédulo é alguém infiel a Deus. Se manifesta na forma de rebeldia, estagnação espiritual e finalmente na apostasia. O resultado final é o desvio para longe de Deus. Dodds disse o seguinte:
Quando o coração é endurecido pelo pecado, torna-se incrédulo, pelo que também a ordem psicológica pode ser exposta do seguinte modo: pecado, mente iludida, coração endurecido, incredulidade e apostasia. O que é uma pessoa desviada? A palavra desvie, ela vem do grego afisteme, que significa levar à revolta, fazer desviar-se, retirar-se, apostatar. Essa é a pessoa que se desvia. E o que é o Deus vivo? Naquela época, eles faziam contrastes entre o Deus vivo e os deuses daquela época. E eles falavam assim: o Deus vivo não é como os deuses da época de vocês, que são deuses de pedra, de madeira, deuses que não podem solucionar a vida de vocês. Mas o Deus vivo é o Deus do Antigo Testamento e o Cristo do Novo Testamento. Hebreus 12:15 diz o seguinte: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ele está dizendo: cuide, porque você pode cair da graça de Deus. Cuida do seu coração, cuida dele, para que a amargura não brote no seu coração e muitos sejam contaminados. Normalmente, quando nós estamos com o coração duro, nós contaminamos pessoas. Você sabia disso? Pessoas que têm um coração duro contaminam outras pessoas. E o autor de Hebreus diz assim: cuidado, tome cuidado, não confie no teu coração. Você sabe disso, a maioria das pessoas aqui sabe disso, mas as pessoas falam muito nisso: segue o teu coração. Isso é mentira. O teu coração é enganoso, o teu coração é perigoso, o teu coração é perverso. Então não confia no teu coração. Cuidado, para que qualquer momento o teu coração ele pode se desviar, ele pode se amargurar contra Deus, contra o próximo e fazer uma destruição em massa. Cuida isso. Quem sabe você está precisando parar e analisar o seu coração. Você tem analisado o seu coração? Você tem analisado de acordo com Deus o seu coração? Às vezes eu olho para mim e falo assim: meu coração está muito duro. Às vezes as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles mostram como está o nosso coração. Como está o nosso coração? Como é que está o seu coração? Você tem analisado? Eu quero dizer para você que talvez você precise dar uma parada na sua vida. Como assim, João? Sou um cara super ocupado. Parar a vida. Você precisa parar a sua vida. Porque do jeito que você está, o seu coração está tão duro, que Deus não consegue falar com você, que o Espírito de Deus não pode tocar no seu coração. Você precisa parar. Você precisa dar uma parada na sua vida, porque do jeito que você está, não dá para continuar. E aí o que acontece? A gente vive de fingir. A gente vive uma vida de fingimentos. A gente finge o tempo todo para as pessoas, mas o nosso coração está duro, uma pedra. Você acha interessante as coisas de Deus, você respeita, tudo bem, mas ali e eu aqui. Não mexa comigo porque o meu coração está duro. E às vezes a gente pensa assim: eu não quero mexer no meu coração porque, ainda mais assim, muita gente, igreja, eu vou mexer com o meu coração, todo mundo vai ficar sabendo do meu coração, o pessoal vai se assustar com a minha história, com o meu passado, com aquilo que eu acho sobre Deus, o pessoal vai se assustar. Sabe por quê? Nesse público aqui, ó, nesse ambiente aqui na galeria aqui, tem várias pessoas que estão sentadas aqui que não creem em Deus. Você sabia disso? E eu vou dizer, não é uma nem duas, são talvez muitas. Mas a gente esconde isso e diz assim: não, eu respeito, mas Deus lá, eu aqui, o pessoal lá, eu aqui. Mas no fundo, gente, a gente é parecido. Você sabia disso? A gente é parecido. Se chegar um cara aqui e falar a vida dele aqui, você vai dizer: puxa, é igual eu, nós somos iguais. Se alguém chegar aqui na frente e dizer assim: João, eu acho muito bonito, eu acho bacana, mas eu não creio, eu não consigo crer, cara. E talvez outras pessoas iriam dizer que eu também não consigo, eu também estou duro, eu também estou mal, também estou precisando de ajuda. O nosso coração está duro, e a gente carrega o nosso coração anos duro, ele vai como um peso, a gente vai carregando ele, a vida se torna difícil e pesada, porque a gente não diz: Deus, eu quero jogar esse coração fora, Pai, eu quero um novo coração, Deus me avalia, eu quero parar um pouco. Você precisa parar,
Por que você um dia de folga, você não tira para se retirar num lugar e dizer: Deus, examina o meu coração? Se você pedir para Deus examinar o seu coração, você vai se assustar da forma que você está. Você vai se assustar. Se você pegar a palavra de Deus e ir para um lugar e dizer assim, ó, eu vou lutar com Deus aqui, você vai se assustar como é que está a sua vida. Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Avaliar sempre o nosso coração em relação a Deus. Segundo lugar, crie um ambiente de proteção para não ser enganado pelo pecado. Faça isso. Crie um ambiente de proteção. O que isso significa? O texto diz que o pecado engana. O pecado, ele tem uma das suas vertentes, é o engano, ele vem nos enganar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu queria falar um pouco sobre esse engano do pecado. Preste atenção, eu quero ler aqui. O pecado é o arqui-enganador, pois Satanás é o enganador. É extremamente pecaminoso. A repetição de atos pecaminosos exerce um efeito debilitador. Lá em 2 Timóteo, ele diz que a nossa mente fica cauterizada, ela endurece, ela fica dura, ela fica empedrada, ela fica cauterizada por causa do pecado. Calvino disse o seguinte: pouco a pouco Satanás nos assedia astuciosamente por meios indiretos, até que somos iludidos por seus ludibrios. Então, uma vez cegos, entramos em rebeldia aberta. Nós ficamos cegos para Deus e abertos para a rebeldia. E esse texto aqui, esse ponto 2 aqui, desse versículo 13, ele nos faz duas perguntas. A primeira pergunta é essa: de que maneira o pecado engana? Ele oferece prazeres temporários e debilitadores, atrativos aos sentidos. Faz grandes promessas a seus adeptos, como sucesso e vantagens terrenas, mas não pode oferecer o que promete de modo duradouro. Amortece os avisos que predizem o desastre. Todas as maçãs do diabo têm vermes. Ele escraviza, mas faz seus adeptos pensarem que são verdadeiramente livres. Mata a reação espiritual e pode até mesmo destruir totalmente a fé. É isso que o pecado faz, ele nos engana. A gente cai nas artimanhas do pecado. A outra pergunta nesse ponto é esta: de que maneira o pecado endurece o homem? Através da repetição. Amortece a consciência com relação à santidade e à necessidade de retidão. Se não for julgado, leva o indivíduo a imaginar que não há julgamento e o resultado é a maior entrega ao pecado. Não vou ser julgado, eu acelero no pecado. Dá a aparência de ser inofensivo. Eu não sou inofensivo. E quarto dessa pergunta, deixa o indivíduo embotado e intoxicado. Sabe por que você não consegue às vezes crer em Deus? Não é porque você não quer, não é porque às vezes você tem o desejo, é porque você está intoxicado pelo engano do pecado. O pecado faz isso. E aí o texto fala também que o pecado nos endurece. O coração do homem pode tornar-se duro como pedra, sem vida, fora da possibilidade de arrependimento e de vida em Cristo. É a dureza de coração. E aí o que o texto fala? Ele diz assim: antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está dizendo assim, ó, o pecado, ele está assediando vocês o tempo todo. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam se animar uns aos outros. Vocês precisam se ajudar mutuamente, porque sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir se livrar do pecado. Encorajamento mútuo, dirigido contra o pecado. Nós não somos responsáveis só pelas nossas vidas. Você sabia disso? Eu sou responsável só pela minha vida, não é verdade. A igreja é um corpo e todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, quando uma pessoa está em pecado,
A gente não vai lutar contra a pessoa, nós vamos lutar contra o pecado e nós vamos nos ajudar mutuamente, porque assim como aquela pessoa é tendenciosa a cair no pecado, eu também sou e todos nós. Então nós precisamos nos ajudar mutuamente. Igreja é isso, é uns ajudando os outros para que a gente vença o pecado e não endureça o coração. E o tempo de a gente fazer isso é hoje. Naquela época, assim como hoje, as pessoas achavam que Jesus ia voltar naquela época. Só que naquela época foi quando o cristianismo assim estava, lógico, um período longo, mas desde lá de Atos, né, quando o cristianismo começou, as pessoas assim elas achavam, eles estavam tão fervorosos que eles tinham certeza, Jesus vai voltar daqui a pouco. E assim nós também aqui, a gente tem essa esperança de que Jesus vai voltar. Então nesse tempo nós precisamos nos ajudar, gente. Você fala assim, eu gosto da igreja, eu gosto, o pessoal é show, mas eu não quero compromisso. Então eu quero dizer para você, você não entendeu ainda o que é igreja. Você não entendeu ainda. Eu acho tudo muito legal, respeito, mas minha vida aqui, a vida do pessoal lá, você não entendeu nada. Você não entendeu. Igreja é um povo que anda em direção à eternidade e se ajuda um ao outro, dizendo, cara, não endurece o coração. João, não endurece. Fulano, não endurece. Vamos lá, caiu, levanta. Vamos, gente, não vamos deixar o pessoal para trás, vamos todo mundo. Nós precisamos nos ajudar, porque quando a gente se ajuda, nós vamos nos levantando, o caído se levanta, o endurecido amolece, e nós vamos nesse processo, andando em direção à eternidade. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. Então crie um ambiente de proteção. Agora você precisa de ajuda também. Você precisa de ajuda. Você quer que o seu coração exploda para você pedir ajuda? Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Em diversos momentos da minha vida eu disse, eu estou precisando de ajuda. Meu coração está duro, endureceu. Eu não sei o que houve, mas endureceu. Diversas pessoas já me ajudaram. Nós precisamos de ajuda, gente. Nós precisamos de ajuda para a gente poder vencer. Agora você tem que tomar uma atitude. Você não pode falar assim, eu preciso de ajuda, mas não sei. Você tem que tomar uma atitude, procurar alguém, procura um amigo seu da igreja que pode te ajudar. Confessa os seus pecados para ele, diz as tuas realidades para ele, ele vai dizer as deles para ti. E assim nós vamos nos levantando e vamos caminhando. Porque senão, cara, a gente vira umas pedras. E aí a gente vira atores, a gente se torna atores. O que é o ator? A gente tem um papel, o nosso papel de domingo, o nosso papel de tal dia, mas o coração não muda, o coração fica a mesma coisa, não muda, fica duro, pesado, a pedra que a gente carrega. Você precisa dizer para o seu amigo, cara, está pesado demais, me ajuda. Ou se alguém está pesado, você vai lá e ajuda o outro, e assim a gente vai. Hebreus 10, 24 a 25 diz, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então procure alguém que você conheça para alertar, animar, direcionar essa pessoa a Cristo. Ajuda essa pessoa. Mas se você precisa de ajuda, procura mentores que sejam exemplos de fé para exortar e ensinar você. Faça isso. Terceiro lugar, para não deixar o coração endurecer, o que a gente faz? Mantenha a confiança em Deus, participando daquilo que Jesus é e faz. O texto diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. O que é uma confiança firme? Eu vou explicar para você. É a natureza primária, a substância, a convicção, a certeza, a constância, a fé original. Moffat disse o seguinte, que confiança é a esperança firme, confiante, uma convicção resoluta. E ela deve ser cultivada, retida. E nós necessitamos de perseverança. Perseverança. Você precisa alimentar a sua confiança. Você tem que alimentar ela, senão você vai ficar pelo caminho, meu. Você vai ficar pelo caminho. Você precisa alimentar isso, alimentar até o fim, dizer, eu não tenho forças, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou pelo poder do Espírito de Deus, e você vai alimentando a sua confiança.
e a gente se torna participante de Cristo, não só na eternidade, como aqui também. O que é uma pessoa que se torna participante de Cristo? É uma pessoa que tem benefícios mediante a salvação encontrada em Cristo. Consiste em sermos o que o Filho de Deus é, participando de sua natureza, de sua herança e de sua glorificação. Ele é o nosso irmão mais velho, e seu Pai é também nosso, havendo real comunhão de natureza na família celestial. A gente se torna participante de Cristo, participante na eternidade, em tudo que Ele é na eternidade, mas aqui também. Nós nos tornamos participantes. Então, olha só que coisa interessante, se você não participar daquilo que Deus está fazendo aqui na terra, você vai endurecer o seu coração. Sabe por que a gente tem tanta gente chata no nosso meio? Quem aqui conhece gente chata? Levanta a mão. Sabe por que a gente se torna chato? Porque a gente não participa daquilo que Deus faz. Então, se eu, João, não estou participando daquilo que Deus está fazendo, eu me torno uma pessoa difícil e chata. Se você participa daquilo que Deus está fazendo no mundo, você começa a brilhar, você começa a aumentar o seu potencial, porque você não vive mais para você, você vive para Cristo, você crucificou o seu eu, o seu coração não é seu, você recebeu um novo coração e você vive para Cristo. E aí a gente vê tanta gente com potencial, pessoas com potencial que eu fico... Irmãos, aqui na igreja tem gente que tem potencial que eu fico... Pastor, às vezes eu estou aqui, eu fico pensando, eu vou falar para esse povo inteligente, para pessoas cheias de capacidade. Aqui no nosso meio tem gente muito boa, mas se você não participar daquilo que Cristo está fazendo no mundo, você vai endurecer o seu coração. Se você pegar uma pessoa crítica, a pessoa está criticando demais, eu te digo que 100% ela não está fazendo nada no reino de Deus. 100%, 100%. Ah, eu não gostei daquilo, aquilo outro, eu fazia dessa forma, eu fazia desse jeito. Faz, então faz. Então te vira, meu. Entende? Nós precisamos participar daquilo que Cristo é e faz. Senão o nosso coração endurece. O nosso coração ele fica duro, ele fica endurecido, petrificado. Petrificado. Hebreus 10, 35 a 39 diz o seguinte: portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus, pois aquele que vem virá dentro em breve, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Nós temos que ter uma confiança viva em Jesus, confiar nele, ir adiante, senão o nosso coração petrifica, endurece, a nossa mente fica cauterizada. O que você tem que fazer de acordo com isso? Ideias que nós podemos fazer. Você tem que ter um momento com Deus. Tem gente que não lê a palavra. Que não lê a palavra. Tem gente que não ora. Gente, isso é básico. Isso é básico. Isso é básico. Aí você diz: João, eu tenho uma vida muito corrida. Eu viajo, a minha vida é uma loucura. Você tem que ter um momento com Deus para você se abastecer. Senão você vai ficar fraco. Outra, participe daquilo que Jesus está fazendo no mundo. Faça alguma coisa, se envolva. O que você gosta de fazer? Qual é o seu dom? Se envolva com excelência. Tem pessoas que não se envolvem com excelência. O que é excelência? É você fazer, não importa se alguém está olhando ou não, não importa se os outros não vão fazer, eu vou fazer com excelência. Com excelência. Aquilo que Deus me chamou. Você tem que se envolver em alguma coisa e com excelência. Ah, eu sou voluntário no reino de Deus aos finais de semana. Então Deus não precisa de ti. Deus quer gente envolvida. Gente que quando se envolve com Ele faz com excelência as coisas. Faz com excelência. Imagina uma igreja de pessoas fazendo tudo com excelência. Nós vamos abalar uma cidade. A igreja abala uma cidade. Tem que ter excelência naquilo que faz. Lembre daquilo que Deus já fez em tua vida e lembre daquilo que Ele prometeu que vai fazer eternamente. Você quer alimentar a sua confiança? Lembra de coisas. Se lembra no passado que você estava numa fase difícil? Lembra quando Deus agiu na tua vida. Isso te alimenta, isso te fortalece, isso te ajuda, isso te motiva. E lembra também de coisas eternas. Está difícil? Começa a lembrar, puxa,
eu estou em segurança porque eu vou para o céu, e lá no céu não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter esses problemas que eu enfrento. Alimenta a tua mente com isso, porque isso gera confiança em Deus. E outra, viva por princípios e não por sentimentos. Você quer amolecer o seu coração para Deus? Não viva por sentimentos, viva por princípios. Hoje de manhã o pastor falou sobre crianças, né, pastor? Crianças na fé. A pessoa que vive uma vida só por sentimentos, ela vai ficar pelo caminho. Eu não gostei, eu não senti nada. O problema é teu, tu vai ficar pelo caminho. Agora, uma pessoa que confia em Deus, ela vive por princípios. O que rege a vida dela não são emoções, são princípios, são colunas. Então, se você vive uma vida cristã só por emoçãozinha, você vai ficar pelo caminho. Agora, se você vive por princípios, está sacudido tudo à tua volta, mas as colunas estão firmadas, e você diz: eu vou continuar até o fim, porque eu não vivo por princípios. Os homens lá de Hebreus que falam que eles creram no invisível, eles não creram naquilo que eles foram vendo, eles creram como aquele que vê o invisível, por isso eles confiaram em Deus. Quarto e último lugar, é este aí. Deixe o Espírito de Deus te levar da rebeldia à obediência. O meu coração e o teu coração são rebeldes. Você sabia disso? O teu coração e o meu coração são rebeldes. Deixe que o Espírito de Deus te leve da rebeldia à obediência. O texto diz, o último versículo dos 4 versículos: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. O que é o hoje? Hoje é o tempo de Deus. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. O hoje é o tempo de Deus. E lá no Antigo Testamento eles recitavam esse texto para o povo lá de Israel: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Essa palavra, se ouvirdes a sua voz, ela tem origem não no grego, mas no hebraico, porque ela é uma expressão do Antigo Testamento. E sabe o que isso significa? Na raiz dela significa assim: oxalá ouvisses hoje a sua voz. Oxalá que vocês hoje ouvissem a voz de Deus. E essa palavra endureçais, no grego, é uma palavra chamada esqueruno, que significa endurecer, duro, dura cerviz, dureza de coração. Subentende que os homens se tornaram em pedras espirituais, destituídas da vida, de tal modo a não mais sentirem nem reagirem ante os impulsos espirituais, não mais recebendo comunicações da parte do Espírito, perdem toda a sensibilidade espiritual. Nós podemos estar vivendo a mesma vida e uma pessoa não estar percebendo Deus falar e outra pessoa estar percebendo Deus falar. Uma está com o coração duro e a outra não. Uma está com o coração duro e a outra não. O que é a rebelião que esse texto fala? Ele diz assim, não endureça o coração como na rebelião. O que é isso? Vou explicar para você. No grego, essa palavra rebelião é uma palavra chamada parapikrasmos, que quer dizer amargura, revolta, rebeldia, provocar, tornar amargo, ou o dia da tentação. Ele faz uma alusão ao povo de Israel lá no Egito. Tal como os israelitas no deserto tinham visto eles muitos atos poderosos de Deus. Tinham sido libertados da servidão, mas no entanto podiam revoltar-se e amargurar-se contra Deus, tal como Israel fizera no deserto. E então, à semelhança destes, deixaram de entrar na terra prometida, o povo de Israel. A história inteira dos 40 anos de vagueação pelo deserto sempre caracterizará a apostasia queixosa e amarga. Isto é chamado de provocação e dia da tentação. Esse povo de Israel testou a paciência de Deus. Eles fizeram repetições de atos insensatos. O percurso não era tão longo, mas por causa da dureza do coração deles, eles levaram 40 anos para chegar na terra prometida, sendo que a maioria não entrou por causa do coração duro. O
coração duro, dureza de coração. E esse dia da rebelião, o autor está fazendo comparações com o Antigo Testamento, principalmente com aquele episódio onde Moisés tira a água da rocha. O povo de Israel, Deus estava mandando o maná do céu todos os dias, comida, abençoando o povo, conduzindo o povo difícil, o povo chato, um povo difícil. E aí chegou um determinado momento, o povo estava com sede, não tinha água para o povo. E aí o povo disse assim para Moisés: Moisés, que bonito, tu nos tira lá do Egito, da escravidão, e agora a gente morre de sede aqui no meio do caminho. E Moisés vai para Deus: Deus, o povo está rebelde, Senhor. O povo está duro, o povo é difícil demais. Deus fala para Moisés: bate na rocha, pega o bordão e bate na rocha. Ele bate na rocha e lá sai água para o povo. Esse episódio é conhecido como o episódio de Massá e Meribá. A palavra Massá significa tentação e a palavra Meribá significa provocação. Eles provocaram a Deus, eles testaram a paciência de Deus. Esses são os nomes que os israelitas deram ao lugar onde Moisés feriu a rocha, a fim de obter água para um povo queixoso e sedento. A geração do deserto falhou, tendo passado por muitas provas. Eles sofreram por causa da rebeldia. Hebreus 10, 22 a 23 diz assim: aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Ele está dizendo o seguinte: chega diante de Deus com o coração puro, chega diante de Deus com o coração aberto diante de Deus, purifica, deixa Deus te lavar, e tenha confiança que Deus está te conduzindo pela vida. Porque chega um determinado momento que o nosso coração está tão duro que a gente diz assim: Deus, eu não acredito nisso. Isso é uma historinha que me contaram desde criança. Eu não acredito nisso. Não é possível que a gente vai viver nessa vida toda abrindo mão de tudo e um dia vai entrar no céu. Isso é conversa. Isso só pode ser conversa. A gente sente isso às vezes. Sabe por quê? Porque o nosso coração está duro. O nosso coração está duro. E se o nosso coração endurece, gente, a gente não consegue mais caminhar, a gente não tem mais esperança, a gente não acredita mais, a gente não crê mais, a gente não está nem aí mais, a gente só faz o que tem que fazer ali e pronto, a gente não crê mais nisso. E Deus fala hoje: se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. O que você precisa fazer? Peça para Deus amolecer o seu coração, tornando-o obediente e sensível ao Espírito de Deus. Diz para Deus: Deus, o meu coração empedrou, Senhor. Eu nem me lembrava, hoje a Tua palavra está me lembrando, eu nem me lembrava disso. Mas o meu coração empedrou, está duro, uma pedra. E você sabe disso, você sabe muito bem disso. E hoje Deus está dizendo para você: eu estou falando com você, eu estou te levando numa jornada eterna. Se você endurecer o seu coração nessa jornada, você vai ficar pelo caminho, cara. Você vai ficar pelo caminho. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Para terminar, eu quero contar algumas coisas rapidamente. João Calvino disse o seguinte: os homens, por sua própria vontade, não se voltam para Deus, enquanto seus corações de pedra não são transformados em corações de carne. O seu coração não quer se voltar para Deus. Você acha que você gosta de Deus? Você não gosta de Deus. O seu coração não gosta das coisas de Deus. Você não gosta. O nosso coração, ele quer estar distante de Deus. O nosso coração é natural. Mas ele diz aqui que nós precisamos de um novo coração. Se a gente não receber um novo coração, a gente não vai mudar, a gente não vai ser transformado. A gente precisa de um novo coração, do novo coração que o Espírito de Deus dá. E um homem chamado Robert Murray McCain diz o seguinte: considero o meu coração como pólvora. Ele dizia: no meu coração eu faço uma comparação como uma pólvora. A maior faísca de tentação pode incendiá-lo. Por isso me esforço para conservá-lo sempre
umedecido pelo orvalho do Espírito Santo. Você precisa umedecer o seu coração, porque senão ele vai explodir uma hora. Você precisa deixar o Espírito Santo umedecer o teu coração. Umedecer, deixar ele úmido, molhado, porque senão ele vai empedrar, Você precisa deixar que o Espírito de Deus umedeça o seu coração. E para terminar, eu quero contar uma pequena história. Uma vez, uma menina pediu para o pai dela comprar algodão doce para ela. Pai, compra algodão doce para mim. Aí o cara foi lá, se aproximou lá do tio que vendia algodão doce. Quando ele chegou lá, era um algodão doce muito grande. E ele falou assim, o tamanho da guriazinha, o tamanho do algodão doce. Mas vou comprar, o que eu vou fazer? Só tem esse tipo, aliás. Ele foi lá e comprou. E falou assim, filha, o papai vai te dar. Mas olha o tamanho desse algodão doce. Você vai comer todo esse algodão doce? A guriazinha firme olhou para o pai dela e disse o seguinte, pai, não se preocupe, eu sou muito maior por dentro. Entende? Nós precisamos ser maior por dentro. Por dentro. O nosso coração precisa abrir. O nosso coração precisa abrir. Talvez você está aqui hoje, você já escutou, talvez diversas vezes esse texto, que é um texto conhecido. Mas Deus está falando para você, olha, cuidado. Se você não amolecer o seu coração, você vai ficar pelo caminho. Você vai ficar pelo deserto. Vai ficar pelo deserto. E a nossa oração hoje é dizer para Deus, Deus, amolece o meu coração. Amolece o meu coração. Deus sabe como está o teu coração. Ele sabe melhor do que você. Você sabe até ali. Ele sabe muito mais. E nós não podemos permitir que Ele endureça. Que Ele endureça. Mas aí você diz assim, João, eu tenho uma história de vida, João, dura. Não é o meu coração que é duro, a minha história foi dura, eu já nasci numa vida dura. A minha história é dura. Se eu te contar, tu vai cair da cadeira. Se eu te contar, tu vai se apavorar. Mas Deus pode te dar um novo coração. Se Deus te dá um novo coração, Ele muda a tua história. E você precisa reconhecer para Deus e dizer, Deus, eu chego aqui hoje, cheio de teorias, cheio de ideias, cheio de questionamentos, mas eu tenho certeza, Senhor, o meu coração está duro. O meu coração está duro. E eu preciso pedir que o Espírito de Deus amoleça o meu coração. Essa palavra é para você hoje, que endureceu, que ficou duro pelo caminho, o coração se intoxicou e se embotou. Deus está dizendo para você, eu quero amolecer o seu coração, porque hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Nosso Deus, o nosso coração, Pai, ele foi se endurecendo pelo caminho. Ele foi ficando pesado, Pai. Mas Deus, através da ação do Teu Espírito Santo, Pai, amolece o meu coração. Mais do que isso, Pai, nos dá um novo coração, Pai. Coração que só o Espírito de Deus pode dar. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Às vezes a gente até quer tirar o coração de pedra, mas a gente não tem força, Senhor, é muito pesado. Deus, em nome de Jesus, Pai, tira para nós. E coloca um novo coração, Pai, um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração parecido com Jesus, um coração igual ao Teu. Ó Deus, faz esse milagre em nossas vidas. Pai, talvez tem pessoas aqui hoje que estão em silêncio aqui sentadas, mas por dentro, Senhor, estão endurecidas. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Amolece os nossos corações e faz de nós pessoas novas, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos ter um momento agora de oração. Às vezes nós chegamos aqui,
Eu conversei com uma irmã no início agora, ela me falou assim, uma situação difícil que ela está vivendo. Então nós vamos nesse momento também clamar a Deus por aquilo que nós temos vivenciado, por situações difíceis, por questões, por pesos da vida, pedindo a direção de Deus. Então o pastor Rússio vai fazer esse momento, nós vamos orar a esse Deus que é poderoso e pode cuidar da gente, tá bom? Diversas pessoas que estão aqui nessa noite, nós vamos só nos ver no próximo domingo. Temos uma semana toda pela frente. Pode ser que haja alguém aqui nessa noite que esteja aguardando a resposta de um negócio, de alguma coisa para a sua vida. Ou talvez alguém aqui que já esteja esperando muito tempo uma resposta de Deus, quem sabe para o seu negócio que não abriu a perspectiva, a oportunidade. Nós sabemos que o Senhor é Senhor sobre todas essas coisas. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Eu queria, no próximo domingo, nós vamos falar, baseado no livro de Hebreus, que se nós não misturarmos a palavra de Deus com fé, nada acontece. O elemento fé é muito importante para que coisas aconteçam, porque nós colocamos a fé no nosso Senhor. Existe alguma coisa em tua vida que Deus precisa descortinar, Deus precisa abrir, Deus precisa clarear para você, Deus precisa resolver. Para o seu negócio, para o seu trabalho. Senhor Deus, quer descortinar, revela para mim, Senhor. Ou está difícil, Senhor Deus. Está encruado há muito tempo. O Senhor tem poder para isso, mas nós precisamos misturar com fé para que as coisas aconteçam. Jesus Cristo, Ele numa aldeia inteira, seria numa cidade, Ele não fez nenhum milagre, nenhum. E a palavra de Deus lá diz assim, porque não havia fé naquele local. Sabe que às vezes nós esperamos, mas parece que a gente não é assim, mas a gente tem que colocar fé, fazer um pouquinho de força para que força na fé. O Senhor Deus quer mostrar essa semana para você o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele te ama e o que Ele pode fazer e o quanto Ele pode fazer. Ele está olhando a tua fé. Esse momento ocorreu agora porque Deus fala no nosso coração, porque Deus ama cada um de vocês e Deus quer se revelar a vocês. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. E aqueles que têm um pedido ao Senhor, eu mesmo tenho, né? Eu mesmo tenho, vou estar orando aqui, mas eu tenho um pedido, né? Ao Senhor, para que Ele possa assim, Senhor Deus, mostra, Senhor Deus. Talvez você já esteja esperando há muito tempo e você, Senhor Deus, o tempo é este agora, Senhor Deus, revele, manifesta-te em minha vida nesta hora, Senhor Deus, descortina, abre, desempeça, Senhor Deus. Eu queria convidar você para que viesse até aqui à frente, nesse momento. E nós queremos orar por você, para que você saia aqui nesse dia, tenha uma semana abençoada, para que você possa ver o poder de Deus, para que você possa dizer, olha, naquela noite em que eu exercitei a minha fé, que eu entreguei ao Senhor, naquela noite, o Senhor já estava resolvendo aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu estava pedindo. Alguém aqui? Vem até a frente, nós queremos orar para que Deus realmente possa, com o seu poder maravilhoso, mostrar o amor por você. Não fique envergonhado, não diga assim, Senhor Deus, eu vou ficar aqui no meu lugar e tu ouves em qualquer lugar, afinal de contas tu estás, mas assim, é um gesto de, a mais de estar aqui na frente, de Senhor Deus, eu preciso, Senhor Deus, eu quero que tu possas se revelar de uma forma maravilhosa. Depois você pode compartilhar comigo, para nós compartilharmos aqui o que Deus fez. Quem sabe isso vai incentivar mais pessoas. Alguma coisa na sua empresa, na sua vida, no seu trabalho. Aquele negócio que você está precisando, Ou aquelas pessoas que estão impedindo, talvez eu esteja falando no coração de muitas pessoas aqui, aquelas pessoas que estão impedindo, que estão colocando dificuldade no seu empreendimento, estão querendo que você caia. Essa é a hora da gente orar e pedir a Deus para desbaratar tudo isso, né? E colocar você num lugar de honra, porque você é filho e filha dele.
Tenha fé nisso. Tenha fé nisso. Senhor maravilhoso, Deus e Pai, nós estamos clamando ao Senhor do universo. Nós estamos clamando àquele que controla todas as coisas, aquele que tem poder sobre as coisas visíveis e invisíveis, aquele que pode controlar até aquilo que nós não sabemos e não imaginamos. Tu és o Deus de máximo poder, mas, Senhor Deus, Tu és um Deus de amor e que nos ama. Senhor Deus, faz-nos sentir agora em nosso coração o Teu amor por nós, Senhor Deus. Faz-nos sentir, Senhor Deus. E nesse amor por Ti que nós temos e que Tu tens por nós, e em o nome de Jesus Cristo nós queremos Te clamar por essas vidas que estão aqui nesta hora, Senhor Deus. Pelas vidas que vieram aqui, que confiam em Ti, neste sair do seu lugar e virem até aqui à frente, estão dizendo: nós confiamos em Ti, ó Deus, que Tu pode todas as coisas, e nós estamos clamando a Ti por estas vidas, Senhor Deus. Abençoe cada uma delas, Senhor Deus. Revele a Tua presença e o Teu poder, Senhor Deus. Haja, transforme, modifique, Senhor Deus. Abra as portas dos negócios, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, as portas das oportunidades, dos empregos, Senhor Deus, e de relacionamento, Senhor Deus, nessa noite. Tu que sabes e podes ler cada coração aqui, Senhor Deus, cada ansiedade, nós colocamos diante de Ti, Pai, essas vidas, Senhor Deus, para que o Teu poder possa se exercer, Senhor Deus, em cada uma delas, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome, Senhor. Nós não duvidamos, Senhor Deus, que esta semana seja uma semana diferente, uma semana reveladora, Senhor Deus. Ó Pai querido, sobre estas vidas, derrama o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, Senhor. E todo o povo de Deus disse: amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Deus abençoe, e uma semana maravilhosa com Jesus.